Olá pessoal, meu nome é Juliano, sou diretor administrativo do CEP Preparatório para Concurso. Estamos dando início hoje à nossa parceria com a Gazeta e CEP Preparatório para a correção de questões focadas para o concurso do TRT-ES, a grande proposta para esse ano no nosso estado. Vamos começar agora mais uma aula da série de dicas imperdíveis para o concurso do TRT Espírito Santo. Bons estudos! Bom dia pessoal, meu nome é Bruno Clipper, professor de Direito do Trabalho e Processo do Trabalho aqui do CEP. Estamos aqui para analisar e comentar as questões que foram postadas no fascículo que vocês receberam na Gazeta. Então, pegando aí a nossa primeira questão, ela tem a seguinte redação: exclusividade, onerosidade e não eventualidade são requisitos que ensejam a relação de emprego. A resposta aqui, essa afirmação, melhor dizendo, ela está errada. Por que está errada? Sobre reconhecimento do vínculo de emprego, nós vamos aqui primeiro analisar o artigo 3º da CLT. O artigo 3º da CLT diz quais são os requisitos, quais são os pressupostos que devem estar presentes para que alguém seja considerado empregado de outra pessoa. Lendo o artigo 3º da CLT, nós vamos ver que os requisitos são pessoa física, pessoalidade, subordinação, onerosidade e habitualidade. Esses daqui são os requisitos que estão presentes no artigo 3º da CLT. Eu preciso ser uma pessoa física, eu preciso trabalhar com pessoalidade, ou seja, o meu trabalho tem que ser, como se diz, intuito personae. Deve haver subordinação nessa relação. O empregado ele é sempre subordinado, o empregado ele não possui autonomia. Então, se nós encontrarmos em determinada questão falando que o empregado, que uma determinada pessoa era dotada de autonomia, certamente ele não será empregado. Além disso, onerosidade, o empregado ele sempre trabalha buscando o recebimento de alguma quantia, e habitualidade, que também é chamado de não eventualidade. Alguns pontos importantes aqui, subordinação. Dentre as teorias acerca da subordinação, a verdadeira subordinação é a subordinação jurídica. Algumas questões trazem subordinação econômica, subordinação técnica, mas na verdade o empregado ele está subordinado ao empregador em decorrência da lei. Por isso, nós temos subordinação jurídica. Habitualidade. Habitualidade também é chamado de não eventualidade. Essa habitualidade ou não eventualidade não pode ser encarado como trabalho diário. Eu não preciso trabalhar todo dia para ter a habitualidade. Se eu trabalho toda segunda-feira, toda quarta-feira, segunda, quarta e sexta, eu tenho uma rotina, eu tenho uma repetição. Essa rotina, essa repetição demonstra que há habitualidade. Então, uma certa rotina, uma certa repetição que não precisa ser diária. Nós vimos aqui que a redação trazida pelo CESP fala em exclusividade. Exclusividade, onerosidade e não eventualidade. Onerosidade consta no artigo 3º. Não eventualidade ou habitualidade também. Mas exclusividade não é um requisito do vínculo de emprego. Por isso que a assertiva do CESP aqui ela é considerada errada. Eu não preciso ter exclusividade. A minha carteira de trabalho pode ser anotada por 3, 4, 5 empresas ao mesmo tempo. Serei empregado de todas elas, dessas 3, 4, 5 empresas, se na minha relação com elas estiverem presentes todos esses requisitos. Eu posso muito bem trabalhar de manhã em uma empresa, à tarde em outra empresa e à noite em uma terceira. E aí terei vínculo de emprego com todas elas. Então, vocês lerem qualquer assertiva, isso acaba sendo rotineiro nas questões do CESP. Se vocês lerem que há exclusividade, já podem marcar errada a assertiva.
Indo aqui para a nossa segunda questão, ela vai tratar de uma situação importante, que são os adicionais. Ela fala especificamente do adicional de insalubridade. E aí nós vamos aproveitar essa questão para tratar de alguns pontos importantes. A questão também de 2013 diz que a eliminação da exclusividade, devido à adoção de medidas gerais de proteção, não exclui a percepção do adicional de insalubridade, pois, uma vez concedido, esse adicional incorpora-se ao salário do empregado. Cuidado especial com esse tipo de questão. Por quê? Se ela trata de adicional, nós vamos falar no primeiro momento que esse adicional, ele também é chamado de salário condição. Então, o adicional, ele é chamado de salário condição. E essa expressão vai nos demonstrar facilmente que a assertiva também está errada. Essa afirmação do CESP, ela está totalmente errada e ela até conflita com o entendimento classificado pelo TST. Mas o que significa dizer que o adicional é chamado de salário condição? Os adicionais podem ser os adicionais de insalubridade, periculosidade, adicional noturno, adicional de horas extras, todos eles são pagos porque eu, empregado, estou submetido a uma condição adversa, a uma condição que é considerada pela lei como maléfica. Então, recebo adicional noturno porque estou submetido a uma condição maléfica, trabalhar à noite. Recebo adicional de insalubridade porque estou submetido a uma situação maléfica, por exemplo, trabalhar em ambiente frio, quente, com ruído. Recebo adicional de periculosidade porque estou submetido a uma determinada condição, por exemplo, trabalho com inflamáveis, explosivos. Então, são todas situações que não deveriam ocorrer, mas que infelizmente ocorrem. E se ocorrem, recebe o empregado aquele adicional, aquele salário condição. Veja, se o salário condição, ele reflete uma situação maléfica, o que nós temos que buscar sempre é retirar o empregado daquela situação. Eu, empregador, tenho sempre que tentar retirar a insalubridade, retirar a periculosidade. Se possível, transferir aquele empregado do turno noturno para o diurno. E a partir do momento que eu retiro o meu empregado daquela condição maléfica, eu deixo de pagar o adicional. Se o meu empregado não trabalha mais no período noturno, e sim trabalha no diurno, ele não recebe mais o adicional noturno. Se eu forneço a ele equipamentos de proteção individual que tornam o ambiente normal, sem mais aquele ruído que antes existia, eu deixo de pagar o adicional de insalubridade. Então vejam que o que o CESP está falando é exatamente o contrário. Ele está falando que a eliminação da insalubridade não vai excluir a percepção do adicional de insalubridade. Muito pelo contrário. Vocês têm que tomar cuidado com esse tipo de questão, porque se eu elimino a insalubridade, eu tenho repercussão do adicional de insalubridade. Se eu elimino a insalubridade, eu deixo de receber o adicional de insalubridade. Se a situação que gerava a periculosidade não existe mais, deixo de receber o meu adicional. Isso daqui, ó, está claro na súmula 80 do TST. A súmula 80 do TST tem uma redação que demonstra exatamente que essa eliminação repercute sim na percepção do adicional. Então, uma palavra-chave aqui que nós podemos tratar, nós podemos trazer para vocês sobre os adicionais, é que, para eles, não existe direito adquirido. Não existe direito adquirido à percepção. Não existe
direito adquirido a percepção do adicional de insalubridade, de periculosidade ou qualquer outro. Então, por mais tempo que eu receba aquele adicional, eu posso vir a perdê-lo caso a situação que o gerava, caso o fato gerador deixe de existir. E essa daqui é uma pegadinha normal em concurso também. A questão que afirma que por anos e anos e anos o empregado veio a receber determinado adicional. E que depois de anos e anos veio a ser transferido para o turno diurno. Ele vai perder o adicional noturno. Pouco importa o tempo. Não existe direito adquirido ao recebimento de adicionais. E aí, trazendo um outro termo técnico que consta naquela questão do CESP, eu não vou falar em incorporação. Não existe incorporação. Não existe incorporação daquela parcela adicional ao salário do empregado. Tratando um pouco mais sobre o adicional de insalubridade, nós vamos aproveitar essa questão aqui para relembrar a questão dos percentuais e da base de cálculo da insalubridade. Como eu falei para vocês, nós vamos aproveitar os temas tratados nas questões para falar sobre alguns pontos importantes. Ainda sobre insalubridade, vale sempre a pena para vocês que estão estudando, principalmente para o concurso do TRT, ler o artigo 192 da CLT. Nós temos aqui um artigo importante, o artigo 192 da CLT. Ele é importante porque, ao mesmo tempo, vai tratar dos percentuais a serem pagos ao empregado, bem como a base de cálculo desse adicional. A depender da insalubridade, a depender do grau de insalubridade, o recebimento por parte do empregado será ou de 10%, ou de 20%, ou de 40%. Então, o adicional de insalubridade, ele será pago em 10% se no grau mínimo, 20% se no grau médio, 40% se no grau máximo. E esses 10, 20 e 40%, eles são pagos sobre o salário mínimo. São pagos sobre o salário mínimo. Então, nós tratamos aqui de forma reduzida, de forma resumida, dos principais pontos sobre o adicional. E tendo em vista a inexistência de direito adquirido, a ausência de incorporação, a assertiva do CESP está errada. A terceira questão, ela é igualmente importante, porque ela vai tratar dos poderes do empregador. Poderes que decorrem lá daquele requisito subordinação. Na primeira questão, nós vimos que o empregado ele é subordinado ao empregador. Um dos requisitos é a subordinação jurídica, a subordinação que decorre da lei. Se o empregado ele é subordinado ao empregador, ele pode sofrer alguma fiscalização, ele pode ter que seguir ordens. E aí, tendo em vista esses poderes que decorrem da lei, o empregador, vocês sabem, que ele pode criar normas, ele pode regulamentar, ele pode organizar a atuação dentro da empresa. Então, cria regras, organiza. Se ele cria regras, ele vai também fiscalizar o cumprimento dessas. E depois, se não houver o cumprimento efetivo delas, ele pode aplicar as penalidades. Então, o empregador, ele tem o seu poder de organização, ele tem o poder de fiscalização, ele tem o poder disciplinar. A nossa terceira questão vai tratar exatamente desse poder disciplinar. Não sendo cumpridas essas normas pelo empregado, pode o empregador aplicar sanções. E no que toca aqui a aplicação de sanções, o empregador ele tem que seguir algumas regras. Normalmente se fala em aplicação dessas sanções de forma gradual. Geralmente se pensa
em aplicação de uma advertência, depois na aplicação de uma suspensão, para depois, por último, pensarmos em justa causa. Geralmente se segue essa gradação. Geralmente nós iniciamos a aplicar a penalidade mais simples, que seria a advertência, passando para uma suspensão, para depois chegar à justa causa, caso aquelas duas outras punições não sejam capazes de corrigir o empregado. Só que a questão do CESP, ela fala sobre um ponto específico aqui. Ela vai falar exatamente dessa gradação. Eu disse para vocês que geralmente nós aplicamos a advertência, suspensão, para depois, por último, aplicar a justa causa. Mas será que é obrigatória a aplicação de advertência, suspensão, para depois aplicarmos a justa causa? Será que não haveria situação em que eu poderia, desde logo, aplicar uma justa causa? Claro que existem. Existem essas situações. Essas situações que estão previstas no artigo 482 da CLT, que são as hipóteses de justa causa. Então, lendo aí a nossa questão número 3, nós vamos perceber que o CESP traz a seguinte afirmação. Caso um empregado seja surpreendido furtando bens da empresa em que trabalha, seu empregador, antes que possa demiti-lo por justa causa, deverá advertir ou suspender o empregado, a fim de observar a gradação na aplicação da penalidade. Vejam, essa afirmação também está errada. Eu falei para vocês que geralmente existe essa gradação. Como se diz, geralmente eu subo degrau a minha escada. Primeiro advertência, depois suspensão, depois justa causa. Só que qual é o ponto central da questão aqui? Nós não temos a necessidade de se seguir a gradação. Essa gradação não é obrigatória. Existem situações em que eu poderia, desde logo, suspender o empregado sem antes adverti-lo. Existem situações como essa tratada pelo CESP aqui, em que eu poderia muito bem aplicar desde logo a justa causa. Veja que o empregado ele foi flagrado aqui furtando bens da empresa. Essa situação por si só já permite a justa causa. Ela já se encontra no artigo 482 da CLT. Então a gradação ela não é obrigatória. Esse daqui é o erro. O empregado não tem que advertir ou suspender o empregador, não precisa advertir ou suspender o empregado a fim de observar a gradação. Não. Ele pode, desde logo, aplicar a pena de justa causa. Sobre esse tópico aqui, ainda vale a pena dizer o seguinte, ó. Nós temos a advertência, nós temos a suspensão e a justa causa. A advertência, ela não está prevista em lei. Então, se as questões do CESP afirmarem que a advertência está prevista em lei, ou que a lei traz como penas possíveis a advertência, a suspensão e a justa causa, essa afirmação estaria também errada. A lei não faz menção à advertência. A advertência não está prevista em lei. A lei trata apenas da suspensão, e aí colocaríamos aqui, ó, o artigo 474 e a justa causa, repetindo aqui o artigo 482 da CLT. Apesar da advertência ela não estar prevista em lei, ela é possível de ser aplicada, claro, ela geralmente é aplicada no dia a dia por ser uma penalidade mais leve ao empregado. Então são duas as questões que também poderiam ser cobradas pelo CESP. Se o CESP afirma que a advertência, a suspensão e a justa causa estão previstas em lei, errado, a advertência não está prevista. Como
no nosso exemplo aqui, se disser que há necessidade de se aplicar a advertência, suspensão e justa causa, errado também. Além disso, para nós fecharmos a nossa questão, a suspensão. A suspensão, ela pode ser, nos termos do artigo 474 da CLT, no prazo máximo de 30 dias. O prazo máximo de suspensão, ele é de 30 dias. Isso daqui diversas vezes já foi cobrado pelo CESP em outros concursos. Prazo máximo de 30 dias. Além disso, o próprio artigo 474 da CLT diz que a suspensão no prazo superior a 30 dias acarreta a rescisão injusta do contrato de trabalho. A rescisão injusta do contrato de trabalho. Então são esses aqui os pontos principais que nós poderíamos relembrar sobre a aplicação de penalidades, que são os pontos que podem efetivamente ser cobrados numa prova de concurso, principalmente a nossa prova do TRT. Partindo para a nossa quarta questão, nós temos, o acordo individual pactuado entre empregado e empresa para compensação de horas somente será válido se não houver norma coletiva em sentido contrário. Então, o acordo individual pactuado entre empregado e empresa para compensação de horas somente será válido se não houver norma coletiva em sentido contrário. Um dos pontos mais destacados para a prova de TRT, para provas do CESP, em forma geral, é exatamente jornada de trabalho. E essa questão foi inserida aqui por dois motivos. É uma questão de 2013 e trata de um tema importante sobre jornada de trabalho. Então agora nós vamos relembrar rapidamente, para depois vermos se a questão está certa ou errada, sobre um tema: compensação de jornada. Dentro de jornada de trabalho, nós temos um tema importante, que é a compensação de jornada. Nós temos aqui alguns sistemas de compensação de jornada. Nós vamos destacar aqui, vamos relembrar 3 sistemas de compensação de jornada. O primeiro sistema, chamado de tradicional ou semanal. O sistema chamado de banco de horas. E o terceiro sistema chamado de semana espanhola. O sistema tradicional ou semanal é aquele que rotineiramente ocorre no dia a dia. É aquele em que o empregado trabalha mais algumas horas ou mais alguns minutos em cada dia da semana, de segunda a sexta, para deixar de trabalhar ao sábado. Para deixar de trabalhar as 4 horas do sábado, nós vamos diluir essas horas durante a semana. Vocês sabem que a nossa jornada padrão é de 8 horas diárias e 44 semanais. Para cumprir essa jornada de segunda a sábado, que são os dias úteis, eu teria ali 8 horas de segunda a sexta e 4 horas no sábado. Mas para não trabalhar no sábado, eu faço a compensação dessas horas durante a semana. Isso que muitas vezes acontece no dia a dia é a chamada compensação tradicional ou semanal, que é a compensação que está descrita em uma súmula importante do TST, que é a súmula 85. A súmula 85 do TST vai trazer aspectos importantes sobre esse sistema aqui. E o primeiro aspecto importante sobre esse sistema é o seguinte: a compensação tradicional ou semanal, ela é benéfica para o empregado. É muito melhor, digamos, trabalhar 48 minutos a mais de segunda a sexta para não trabalhar no sábado. Se eu pego aquelas 4 horas do sábado e diluo de segunda a sexta, eu trabalharia 48 minutos a mais.
Para quem já está trabalhando 8 horas, trabalhar 8 horas e 48 minutos para não trabalhar no sábado é benéfico. Então, por ser um sistema benéfico, o entendimento do TST naquela súmula 85 é de que pode haver um acordo escrito entre empregado e empregador. Ou seja, não haveria tanta formalidade assim, não haveria necessidade de intervenção do sindicato por meio de acordo coletivo, de convenção coletiva. Não, não há essa necessidade. O acordo escrito entre empregado e empregador já é possível de gerar a compensação tradicional ou semanal. Só que o que acontece? A questão do CESP, a questão número 4 do CESP aqui, traz exatamente uma situação lá da súmula 85. Trata do inciso 2º da súmula 85, que seria uma exceção a essa regra. Então vejam que no sistema tradicional ou semanal, basta o acordo escrito entre empregado e empregador. Mas o inciso 2º da súmula 85 diz que esse acordo escrito entre empregado e empregador, ele não será válido se houver norma coletiva em sentido contrário. Exatamente o que diz a afirmação do CESP aqui. O CESP está falando, ó, aquele acordo escrito entre empregado e empregador, ele só será válido se não houver norma coletiva em sentido contrário. Então, se um acordo coletivo de trabalho ou uma convenção coletiva de trabalho afirmarem a impossibilidade de pactuação desse sistema por acordo escrito entre empregado e empregador, eu realmente não posso me utilizar desse acordo empregado e empregador, esse acordo direto entre empregado e empregador. Se o sindicato da categoria, se o sindicato profissional, se o sindicato que me representa na qualidade de empregado, afirma a impossibilidade de ajuste entre empregado e empregador, realmente esse ajuste ele não é possível. Então essa afirmação do CESP, contida lá na questão 4, ela está certa, ela está correta, porque está totalmente de acordo com o inciso 2º da súmula 85. Só que vamos aproveitar aqui o tempo para falar também, relembrar alguns pontos principais dos demais sistemas do banco de horas e da semana espanhola. O banco de horas, ele está previsto no artigo 59, parágrafo 2º da CLT. O banco de horas está previsto no artigo 59, parágrafo 2º da CLT. E pela regra inserida pelo legislador, o que nós temos? Que o sistema chamado de banco de horas, ou também chamado de anual, vocês podem encontrar o sistema anual, seria também o sistema de banco de horas. Esse sistema aqui, para ser criado, para que ele possa produzir os seus efeitos, ele precisa de autorização em negociação coletiva. Então, o banco de horas, diferentemente do primeiro sistema, ele não pode ser criado entre empregado e empregador. Ele só pode ser criado se houver autorização em negociação coletiva. Um acordo coletivo, uma convenção coletiva autorizando determinada empresa ou as empresas de um determinado setor a sua criação. Por quê? Porque, diferentemente do primeiro sistema, o banco de horas ele pode não ser tão vantajoso ao empregado. Por quê? Comparando o tradicional com o banco de horas. No tradicional, a compensação se faz no espaço de tempo muito curto. A compensação se faz ali dentro da mesma semana. O banco de horas, também chamado de anual, e ele é assim chamado por quê? Porque a compensação pode ocorrer no prazo máximo de 1 ano. Então pode ser que eu esteja trabalhando além da jornada normal para vir a compensar daqui a 1 ano, quase 1 ano, daqui a 9, 10, 11 meses. Então, olhando sobre essa ótica aqui, eu não teria um sistema tão vantajoso assim. Eu posso ter um sistema maléfico ao empregado. Tanto que muitas categorias
atualmente brigam para a exclusão do banco de horas das suas negociações coletivas. Então, incluímos aqui no banco de horas a necessidade de negociação coletiva. E como vocês anotaram a súmula 85, vocês vão ver também que o inciso 5º dela faz menção ao banco de horas. O inciso 5º da súmula 85 exclui o banco de horas. Diz que aquelas normas contidas na súmula 85 do TST não se aplicam ao banco de horas. Por fim, a Semana Espanhola. A Semana Espanhola, ela está prevista na OJ 323 da SDI 1 do TST. Ou seja, está prevista na orientação jurisprudencial 323 da seção de dissídios individuais do TST. Essa Semana Espanhola, ela é possível, sim. Mas antes, o que seria essa Semana Espanhola? A Semana Espanhola é um sistema de compensação em que, em uma determinada semana, eu trabalho 48 horas, na outra 40 horas, 48 horas, e assim sucessivamente. Ou seja, em vez de trabalhar 44 horas toda semana, eu faço a compensação entre uma semana e outra. Em vez de trabalhar 44 horas todas as semanas, eu trabalho 48 horas em uma semana, 40 em outra. 48 horas em uma semana e 40 em outra. Ela é possível, só que vocês vão tomar cuidado também, porque ela só é possível se autorizada em negociação coletiva. Então, essa OJ aqui coloca como um requisito indispensável a negociação coletiva. E aí, passando para a nossa questão número 5. Nossa questão número 5 tem a seguinte redação. Considere a seguinte situação hipotética. O empregador Jorge, imotivadamente, manifestou o desejo de romper o vínculo empregatício e conceder aviso prévio ao seu empregado Lauro, cuja remuneração é percebida quinzenalmente. Nessa situação hipotética, Lauro terá direito a optar pela redução do horário de trabalho em 2 horas diárias, ou a se ausentar do serviço por 7 dias corridos, sem prejuízo do salário, durante o cumprimento do aviso prévio. Aqui nós podemos destacar alguns pontos que seriam indispensáveis à compreensão do tema. Se eu pudesse destacar alguns pontos aqui nessa questão, eu pediria para vocês sublinharem o seguinte, que é um empregador Jorge que deseja romper o vínculo empregatício. Ou seja, que é um empregador que está concedendo o aviso prévio. Depois, eu destacaria que a remuneração ela é percebida quinzenalmente, porque isso daqui foi uma pegadinha inserida pelo CESP. Nós vamos ver que o fato dele receber quinzenalmente não vai influenciar na percepção do aviso prévio. Depois, eu pediria para vocês circularem o ponto aqui em que diz que Lauro terá direito a optar pela redução. Então, eu tenho uma opção do empregado aqui na redução em 2 horas diárias ou 7 dias corridos. Agora, com base nisso daqui, ó, nós vamos verificar por que essa assertiva está correta. Por que tudo que foi dito pelo CESP aí está correto. Só que antes disso, eu vou aproveitar para relembrar alguns pontos importantes, alguns dispositivos importantes aqui sobre o aviso prévio. Veja, o aviso prévio, desde a Constituição de 88, ele passou a ser de 30 dias, de no mínimo 30 dias. Então, o primeiro ponto aqui, o nosso ponto de partida, artigo 7º, inciso 21 da Constituição Federal. Esse dispositivo
deixou claro que o prazo mínimo ele é de 30 dias. A partir da Constituição de 88, não existe mais prazo inferior a 30 dias. Prazo mínimo de 30 dias. Só que esse dispositivo também deixou claro que o legislador deveria criar o aviso prévio proporcional ao tempo de serviço. Então, lá em 88, o legislador já deixou claro, o legislador constituinte já deixou claro que o legislador infraconstitucional deveria regulamentar, por meio de lei, o aviso prévio proporcional ao tempo de serviço. Essa regulamentação veio por meio da Lei 12.506 de 2011. Foi apenas em 2011 que o legislador infraconstitucional regulamentou o aviso prévio proporcional ao tempo de serviço, que tem uma explicação bem fácil. O aviso prévio proporcional ao tempo de serviço apenas diz que quanto mais tempo de empresa o empregado tiver, maior deve ser o seu aviso prévio. E aí, com essa legislação aqui, nós passamos a ter o aviso prévio de, no mínimo, 30 dias e de, no máximo, 90 dias. Então, hoje, nos concursos, vocês devem se ater para o mínimo de 30 dias e máximo de 90 dias. Ou seja, por meio dessa Lei 12.506 de 2011, o legislador fez acrescer até 60 dias no aviso prévio. E como que é essa proporção? Lembrem que essa proporção é de 3 dias para cada ano completo de aviso prévio. Então, para cada ano completo, eu terei mais 3 dias de aviso prévio. Não cabe aqui, fração de 6 meses, não. Completei um ano e a cada ano completo vou acrescendo 3 dias. E aí passei a ter o aviso prévio de 33, 36, 39, 42 até 90 dias. Ok? Ainda sobre o aviso prévio, nesses pontos que nós destacamos na questão do CESP. O aviso prévio, vocês sabem que ele pode ser concedido pelo empregado ou pelo empregador. Se o empregador ele concede o aviso prévio, como ocorreu na nossa questão, o empregado ele terá a redução da sua jornada de trabalho. E ele, empregado, pode optar pela forma de redução. Então, nós temos aqui o artigo 488 da CLT, que vai tratar exatamente dessa redução da jornada de trabalho, quando o aviso prévio ele é concedido pelo empregador. Analisando as últimas provas do CESP, talvez sobre aviso prévio tenha sido essa a questão mais cobrada. O CESP reiteradamente tenta levá-los a erro em relação a essa redução aqui. Rotineiramente, o CESP afirma que essa redução será na hipótese do empregado conceder aviso prévio. Errado, é só se o empregador conceder aviso prévio. Se o empregado pede demissão, ele não tem direito a essa redução. E, como visto na questão, essa redução aqui, ela pode se dar de duas formas. Eu, empregado, posso optar pela redução de 2 horas diárias ou de 7 dias corridos. É opção minha. Então, por isso que eu pedi para vocês marcarem que o empregador que está concedendo o aviso prévio, para eu poder dizer que há essa redução. Pedi para vocês marcarem a questão da opção. Realmente é uma opção que o empregado tem para reduzir ou 2 horas diárias ou 7 dias corridos. E eu havia pedido também para vocês marcarem a questão da remuneração. O CESP afirma que a remuneração era por
quinzena, que a remuneração era percebida quinzenalmente. Pouco importa se a remuneração ela é semanal, se ela é quinzenal ou se ela é mensal. Como eu disse, por meio do artigo 7º, inciso 21 da Constituição Federal, eu tenho prazo mínimo de 30 dias. É porque anteriormente à Constituição, eu tinha um aviso prévio de 8 dias, que era exatamente para situações de recebimento semanal. Isso não existe mais, ok? Então, por tudo isso que nós tratamos, eu tenho aqui a questão 5 como correta. Seguindo nossas últimas 3 questões de hoje, tenho aqui questão 6, aplicada em 2013 no TRT da 10ª região. Então, uma questão de TRT que pode ser muito bem cobrada no nosso TRT Espírito Santo. 5 meses depois de ser contratada pelo empregador Alfa, Maria engravidou. Quando ela estava no 3º mês de gravidez, Alfa, que não sabia dessa gravidez, manifestou o desejo de desfazer o vínculo empregatício com Maria. Nessa situação hipotética, e para casos a ela semelhantes, adotou-se como regra a chamada teoria objetiva, sendo relevante para a configuração da instabilidade provisória de Maria apenas a confirmação da gravidez por ela própria, pouco importando se Alfa tinha ou não conhecimento do estado gravídico da obreira. Talvez essa daqui, das 8 questões, seja a mais importante, pelo menos aqui eu considere mais importante por vários motivos aqui. Primeiro, em alguns outros concursos realizados pelo CESP em 2013, foram cobradas várias questões que lidam com proteção da mulher, inclusive a questão da gestante. E nós tivemos, há menos de um mês atrás, no dia 17 de maio de 2013, a entrada em vigor de uma lei que aumentou ainda mais a proteção da gestante. Então vamos colocar no quadro aqui o que vocês têm que ler, o que é fundamental para as provas de concurso sobre o tema estabilidade da gestante. Primeiro ponto, o que ninguém pode esquecer. Artigo 10, 2b da ADCT, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição Federal de 88. Esse é o nosso ponto de partida quando o tema é estabilidade provisória da gestante. Artigo 10, inciso 2º, a linha B do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. É esse dispositivo aqui que diz que a estabilidade ela tem início com a confirmação da gravidez, indo até 5 meses após o parto. Então, a nossa estabilidade aqui da gestante vai da confirmação da gravidez até 5 meses após o parto. Só que olha o que acontece. Em setembro de 2012, nós tivemos aqui uma alteração indispensável para concurso na súmula 244 do TST. Essa súmula sofreu uma alteração em setembro de 2012 fundamental. Hoje, ela possui 3 incisos aqui. Eu vou destacar, até pelo tempo que nós temos, os incisos 1 e 3. Então, nós vamos destacar aqui os incisos 1 e 3. O inciso 1, inciso 1º, ele que responde à nossa questão do CESP. O inciso 3º é exatamente a alteração promovida em setembro último. Então, o inciso 1º da súmula 244 vai falar que não há necessidade de conhecimento do estado gravídico pelo empregador. Vejam que a confirmação da gravidez aqui é a confirmação pela gestante. O empregador, ele não precisa saber
do estado gravídico para que se tenha estabilidade. Não é um requisito, não é um pressuposto, como se diz, para a aquisição da estabilidade, o conhecimento do estado gravídico. Então, mesmo que o empregador não saiba, a estabilidade, ela existe. Então, essa daqui é a nossa resposta para a questão do CESP. O CESP, ele acaba indo até um pouco mais profundo. Ele fala que se adota a teoria objetiva. Perfeito. A teoria objetiva que se encontra nesse inciso primeiro. Teoria objetiva porque basta a confirmação. Além disso, o inciso terceiro. O inciso terceiro, ele passou a prever que mesmo nos contratos por prazo determinado, a gestante tem a estabilidade até 5 meses após o parto. Então, mesmo nos contratos por prazo determinado, a gestante possui essa estabilidade. Essa alteração ela é importante porque foi uma alteração que se deu da água para o vinho. O TST mudou o entendimento de anos e anos atrás. Por muitos anos o TST entendeu que nos contratos por prazo determinado não havia estabilidade. Ou seja, se eu contratei uma determinada mulher por 6 meses, e se ela engravidasse durante esses 6 meses, eu não teria estabilidade. Ao término dos 6 meses, poderia haver a rescisão do contrato. Hoje não. Falamos em contrato por prazo determinado. A mulher engravidou no curso daquele contrato, ela tem estabilidade até 5 meses após o parto. E quando a gente fala em contrato por prazo determinado, nós vamos incluir o que é o contrato de experiência, porque é uma das espécies de contrato por prazo determinado. E para fechar o nosso tema, nós vamos destacar aqui a alteração promovida a menos de 1 mês. Hoje nós temos o artigo 391A da CLT. Esse dispositivo, ele foi incluído na consolidação das leis do trabalho por meio da lei 12.812 de 2013, publicada no dia 17 de maio de 2013. Hoje, o 391A da CLT diz que se a mulher engravidar no curso do aviso prévio, ela também tem essa estabilidade. E qual é o cuidado principal aqui, ó? Esse aviso prévio, ele pode ser tanto o aviso prévio trabalhado quanto indenizado. Então tomem cuidado com isso, para o CESP não afirmar que somente no aviso prévio trabalhado, somente no aviso prévio indenizado. Qualquer que seja a modalidade do aviso prévio, trabalhado ou indenizado, nós temos essa instabilidade. E todas essas alterações do ano passado para cá reforçam só a ideia de proteger a mulher quando naquela situação especial, quando da gravidez. Então, analisando todas essas situações, nós percebemos que o gabarito da questão 6 é certo, correto. A afirmação aqui está totalmente correta. Partindo para a nossa 7ª questão, nós vamos aqui, ó. O registro da candidatura do empregado a cargo de dirigente sindical lhe assegura a estabilidade, ainda que tal registro se dê durante o período de aviso prévio. Então, novamente, o tema estabilidade provisória e aviso prévio. Só que qual é o cuidado aqui? Aqui o CESP está falando que se o dirigente sindical fizer o registro durante o período de aviso prévio, ele terá estabilidade. Aqui a resposta já é totalmente diferente da questão anterior. Por que a gestante ela possui estabilidade se engravida durante aviso prévio e o dirigente sindical não possui estabilidade se faz o seu registro naquele mesmo período? Por quê? Para a gestante existe lei nesse sentido. Até a criação desse dispositivo da gestante, nós tínhamos apenas entendimentos jurisprudenciais.
Só que o entendimento jurisprudencial para o dirigente sindical é exatamente o contrário. Sobre o dirigente sindical, nós vamos destacar aqui a súmula 369 do TST. Sobre o dirigente sindical, e aí para analisarmos se ele tem estabilidade no aviso prévio, vocês vão anotar essa súmula 369. Súmula que também foi alterada em setembro último pelo TST. Então vejam, nós poderíamos destacar alguns pontos em relação a ela aqui. O dirigente sindical, ele possui estabilidade no registro da candidatura até um ano após o término do mandato. Então, a estabilidade dele é do registro da candidatura até um ano após o término do mandato. Só que o inciso 5º da súmula 369 diz que se esse registro for feito durante o curso do aviso prévio, nós não teremos estabilidade. Pode ser que um dia isso seja alterado, sim, pode ser que uma lei venha a criar também, a estender essa estabilidade para o aviso prévio, sim, mas atualmente, para os concursos atuais, o entendimento tem que ser esse do inciso 5º. Se o registro for feito no aviso prévio, não há a estabilidade. Por isso que a assertiva do SESP ela é considerada errada. E partindo da nossa última questão, nossa 8ª e última questão, eu separei aqui o tema FGTS para nós falarmos sobre a prescrição. Prescrição de FGTS rotineiramente vem sendo cobrado nas questões do SESP. Só que a resposta é fácil. A resposta é fácil porque ela também está sumulada pelo TST. Ela também está sumulada pelo TST. Nós podemos destacar aqui sobre prescrição do FGTS a súmula 362 do TST. Olha o que acontece. Por que o SESP tanto coloca essa questão sobre prescrição de FGTS? Por quê? Nós estudamos muito prescrição de verbas trabalhistas. E nós estamos habituados a ler o artigo 7º, 29 da Constituição Federal. O artigo 29 da Constituição Federal diz que as verbas trabalhistas, elas possuem prescrição quinquenal, ou seja, prescrição de 5 anos. Desde que eu ajuize a ação, no prazo máximo de 2 anos, a contar do término do vínculo de emprego. Então, o dispositivo, o artigo 7º, inciso 29 da Constituição Federal, diz que a prescrição trabalhista é quinquenal. Eu só busco os últimos 5 anos de verbas trabalhistas, desde que eu ajuize a ação no prazo máximo de 2 anos. E aí é normal nós ficarmos com a prescrição quinquenal na cabeça. Não, só posso buscar os últimos 5 anos. Só que, na verdade, aquela súmula 362 do TST diz que, em relação à prescrição do FGTS, ela será trintenária. Ou seja, a prescrição do FGTS, nos termos daquela súmula, ela é de 30 anos. E é exatamente isso que o SESP está afirmando. Observado o prazo de 2 anos para a propositura da ação, a prescrição do direito de reclamar contra o não recolhimento da contribuição para o FGTS é trintenária. Perfeito. Eu posso ajuizar uma ação em face do meu ex-empregador,
reclamando o não pagamento, a não realização dos depósitos de FGTS dos últimos 30 anos. Só que qual é o ponto principal aqui, ó? Esses 30 anos de FGTS só podem ser buscados se eu também respeitar a prescrição bienal. Se eu ajuizar a ação trabalhista dentro dos 2 anos. Então, se eu ajuizo a ação dentro dos 2 anos, a contar do término do vínculo de emprego, eu posso buscar os últimos 30 anos de FGTS. Então, nós fechamos aqui as nossas 8 questões que podem ser cobradas pelo CESP, no concurso do TRT do Espírito Santo. E aí eu gostaria até de mostrar para vocês, nós tratamos de algumas súmulas aqui do TST. Essas súmulas, elas estão comentadas no meu livro Direito Sumular TST Esquematizado, da editora Saraiva, já 3ª edição, 2013, atualizado com essas alterações de setembro de 2012. Então eu espero que vocês façam um excelente estudo do concurso do TRT e possam ser aprovados, buscando aí esse sonho, e que no que nós pudermos ajudar, nós estaremos aqui no CEP. Obrigado.